Eu vou estender a palavra. Eu estava sentada ali conversando com a pastora Nilce e, claro, eu nasci e me criei aqui nessa igreja, lógico, mas assim, muitos anos que eu trabalho na capela missionária, muitos anos. Então, teve um tempo que eu ficava mais por aqui, mas agora fazem anos que eu estou lá para a capela missionária. E eu não vinha nem nas reuniões de quarta-feira de manhã. Mas esse ano eu comecei a vir, daí eu também não conhecia o pastor Walter, fiquei conhecendo esse ano, né, pastor, na reunião. E é interessante que agora, depois de ficar tanto tempo longe daqui, quando eu volto, daí eu vejo alguém cantando e eu não conheço. Daí eu pergunto para quem está do meu lado, hoje para a pastora Nancy, quem é aquele lado? Ela fala o nome, eu falo, eu não conheço. Me fala quem é o nome do pai e da mãe, porque eu sou da geração do pai e da mãe dessa galera jovem, né? E então, daí fala às vezes o pai e a mãe, graças a Deus, entram tantas pessoas na igreja, né? Graças a Deus entram tantas pessoas que hoje a gente olha e nem conhece todo mundo, né? É porque graças a Deus está se renovando a cada dia, né? E também, muitos, né, nego? Também permanecem firme até hoje, né? Graças a Deus. Assim, ó, da minha época, fazer um remember aqui antes de pregar, né? Tenho minha esposa, o Nilce que estava aqui, cadê o Nilce? Nilce foi dama do casamento dele, gente, imagine. Vocês vão dizer assim, nossa, como o pastor Nilce é velho. Não, mas eu já era adolescente quando fui dama do casamento dele. Quem? A Maria Bezerra, né? A pastora Maria Bezerra, daquela época também. Quem mais é daquela época? Você também, né, amada? Eu acho que só. O restante é tudo novo para mim. Novo não, né? Vejo, mas assim, pessoas novas. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também o irmão, que é filho da pastora Eudeni, né? A pastora Eudeni, ela é da capela missionária. E ela tem 3 filhos, não é? Não, mas 3 homens, né? Então, esses dias eu estava brincando com ela, irmão, porque um domingo foi ou acho que Claudinei, eu não sei qual, aquele que perdeu um filho esses dias. O Claudinei. Estava ele e a esposa de um lado. Daí eu cheguei e falei, pastora, seu filho está aí e tal. Daí chegou no outro domingo, eu olhei para o outro lado e falei, nossa, hoje o filho da irmã Denise sentou do outro lado, só que estava sem a esposa. Ela falou, não, aquele é outro filho meu. Será que era você ou era outro? Era você. Sentou do outro lado. São 3 bem parecidos. Eu acho vocês muito parecidos com o pastor Aparecido. Eu acho, né? Da minha lembrança. Mas enfim, já matei a saudade, né? Já fiz o meu remember e vamos então falar da palavra de Deus. Antes de entrarmos no tema de hoje o hino que nós estávamos cantando, aquele que diz assim, te adorarei, não importam as circunstâncias, né? Perto quero estar, junto aos teus pés. Todos aqui conhecem? A letra desse hino é muito profunda, né? Quando fala assim, perto quero estar, junto aos seus pés, pois não há prazer maior do que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Talvez você está dizendo, por que é que você está repetindo esse hino? Eu estou repetindo esse hino porque esse hino foi cantado, nós cantamos esse hino no velório da minha mãe aqui na igreja. E eu lembro que a igreja estava lotada e todos nós estávamos em pé e a família estava do lado, eu estava do lado do meu pai. E eu acho que foi o momento de maior dor que eu vi ele passar até hoje, né? Desde que a gente nasceu, assim, que a maior dor, né? Não só ele, mas todos nós como família. E daí todos nós estávamos em pé e cantando justamente esse hino. E olha o que a letra desse hino fala, né? Perto quero estar, não há prazer maior. Então, se render ao Senhor, principalmente naquela parte que diz, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Senhor. Eu creio que foi um hino que, marcou muito para mim, porque todo mundo em pé, eu creio que não só a família, mas toda a igreja, né, enlutada, e nós declarando isso. Isso é amar a Deus, isso é confiar no amor de Deus, independente de qualquer circunstância. Isso é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é declarar que se Deus fizer, Ele é Deus.
Se Ele não fizer, Ele também é Deus. É estar na presença de Deus no momento de maior dor e sofrimento, no momento de luto, que existem muitas dores que nós passamos na nossa vida, não é verdade? Perdas, doenças, enfermidades, mas o luto, perder alguém que nós amamos, é uma das dores mais profundas, né? O esposo perder a esposa de 50 anos, né? Perder uma mãe, é um momento de profunda dor. Mas algo que me chamou muito a atenção na minha própria vida, na vida da minha família, foi que nessa hora de maior desafio, em momento algum, ninguém se revoltou contra Deus. E você poderia dizer, mas claro que não se revoltaram, porque só faltava se revoltar. Não, irmãos, nós somos humanos, né? Como eu falei no sábado, e todos nós passamos por dores. E em momentos que talvez nós pudéssemos perguntar assim, mas como foi? É uma mulher de Deus, uma pastora que serviu a Deus por 50 anos e de repente ela tem uma enfermidade e o Senhor a leva. Ué, por que Deus não a curou? Porque Deus queria levá-la. Então, muitas vezes, irmãos, eu quero começar essa palavra de hoje, eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas quando eu estava sentada ali, o Espírito Santo trouxe no meu coração, e eu quero trazer essa palavra de hoje, que Deus, Ele é soberano na nossa vida. E que nós não temos que ficar esperando Ele fazer coisas na nossa vida para amá-lo. Nós temos que amá-lo. E a partir do momento que nós nos aproximamos dEle, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Quando nós derramamos o nosso coração, nós entregamos o nosso coração totalmente. Eu já aceitei Jesus. Não é só isso, irmãos. A Bíblia fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Dar o coração para Deus é muito mais do que você fazer uma oração aceitando Jesus. É você se render totalmente, é você se entregar, é você entregar a tua vida, é você entregar os teus sonhos, é você dizer, Senhor, tudo que eu sou é teu, Senhor, tudo que eu tenho é teu, a minha família é tua, Senhor, e tu és soberano. Aquilo que o Senhor declarar na minha vida, Senhor, eu sei que os teus pensamentos, ó Pai, para mim são melhores do que os meus. Pai, eu sei que os teus sonhos são mais altos do que os meus, que os teus caminhos são melhores do que os meus. Por mais que nós não estejamos entendendo nada do que acontece na nossa vida, porque existem situações na nossa vida que nós não conseguimos entender. Nós estamos lendo a palavra, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos sendo dizimistas, e mesmo assim aparecem situações, aparecem dificuldades, e nós não conseguimos entender, e talvez muitas vezes entramos num lado de começar a questionar a Deus, ou começar a dizer, Deus, mas eu sirvo ao Senhor, e por que é que eu estou passando por esse sofrimento? Irmãos, essa é uma pergunta que não nos leva a lugar nenhum. Por que é que eu estou passando por esse sofrimento? Nós deveríamos fazer uma outra pergunta e dizer, Senhor, o que eu preciso aprender nesse sofrimento que eu estou enfrentando? A palavra de Deus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor Jesus estava fazendo a sua oração sacerdotal, Ele falava, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu acho linda a oração sacerdotal, porque olha como Jesus já orou por mim e por você. Porque na oração, o amor e o carinho, Jesus sabia que Ele ia voltar ao Pai, Ele sabia que Ele ia voltar, Ele se despediu dos seus discípulos, Ele fez tudo o que tinha que fazer, e ali Ele foi orar ao Pai pelos seus discípulos, né, para que os discípulos fossem um, para que o Senhor guardasse os discípulos. E na hora da oração dele, ele diz assim, Pai, eu oro não somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em nós. Amém? Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, amém, glórias a Deus, Jesus há 2000 e poucos anos atrás, Ele orava por mim e Ele orava por você. Tem um texto da palavra de Deus, quando Agar estava para morrer com o seu filho, quando ela saiu peregrinar no deserto, estava para morrer, ou estava para ter um filho, que ela quase morreu. Ela estava desesperada e de repente um anjo apareceu e o Senhor falou para ela, eu sou o Deus que te vê.
Ou seja, ela estava passando por lutas e por dificuldades, ela estava passando por situações muito difíceis, e ela poderia pensar: Deus não está nem aí para mim, Deus não está se preocupando comigo. Mas naquela hora o Senhor se revela para ela, dizendo para ela que Ele é o Deus que a vê. E hoje o Senhor diz para mim e para você que Ele é o Deus que me enxerga, Ele é o Deus que vê você. Sabe, Ele é o Deus que vê você, não só sentado aqui na quarta igreja, no culto de terça-feira à noite, mas Ele é o Deus que vê você quando você está no teu quarto chorando sozinho. Ele é o Deus que vê você quando você se questiona sozinho no teu cantinho, dizendo: Senhor, eu acho que eu não vou aguentar mais. Senhor, eu não sei o que fazer. Ou muitas vezes você pode talvez não verbalizar, não dizer, mas o teu coração pensar, porque às vezes nós não temos coragem de dizer o que o nosso coração sente. Porque a gente pensa: eu vou pecar se eu falar isso. Como é que eu vou dizer para Deus que eu estou inseguro? Como é que eu vou dizer para Deus que eu não tenho fé? Deus vai ficar bravo comigo. Deus não vai ficar bravo com você. Ele quer ouvir as palavras da tua boca, que sejam palavras que transmitam aquilo que está no teu coração. Você pode sim dizer para Ele: olha, eu estou, Senhor, olha, minha fé está vacilando. Olha, Senhor, eu quero crer no Senhor, mas o meu coração está enfraquecido. Acrescenta fé no meu coração. E em qualquer momento e em qualquer lugar, Ele é o Deus que me vê e que vê você. Então, nesse dia, voltando só nessa parte, né, dessa canção, eu pude ver que nós tínhamos feito uma grande caminhada como família e como igreja. E que nós podíamos chegar diante do Senhor com a maior dor que pudéssemos ter e dizer: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Como é bom amar a Deus assim, como é bom ter essa intimidade com Deus, como é bom poder se aproximar de Deus, não só na hora da alegria, mas na hora da dor e do sofrimento. E hoje, o texto que eu escolhi para conversar com vocês, eu não vou nem ler, mas se você quer abrir, está em João capítulo 4. É um texto bem conhecido por vocês, que é o texto da mulher samaritana. É o texto de uma mulher que sofria. Talvez você diz: mas essa mulher sofria? Capaz, né? A Bíblia fala que ela tinha 5 maridos e o que ela estava no momento não era o dela. Ela estava curtindo a vida, ela estava aproveitando tudo que podia e não podia. Você veio dizer que ela sofria? Sim, eu venho dizer que ela sofria porque nós não conhecemos a história desta mulher no passado. Nós não sabemos o que levou esta mulher a ter esse tipo de vida. Porque por trás de cada pessoa, por trás da minha vida, por trás da tua vida, existe uma história. Existem coisas que eu vivi, coisas que você viveu e que nos marcaram. E muitas vezes, coisas que nos marcaram, quando nós não temos Deus na nossa vida, nós vamos buscar. Tem até um hino que fala: buscar em outras fontes, não é verdade? Quando fala, nós vamos buscar em outras fontes. E essa mulher era uma mulher que imagine, irmão, se hoje, nos dias de hoje, né, se você falar assim: aquela mulher já teve 5 maridos e o que tem não é dela, hoje, se a gente ouvir isso, já é meio pesadinho, embora o mundo esteja muito conturbado. Vocês imaginam que não era na época de Jesus isso. Na época de Jesus isso era algo terrível. Era uma mulher completamente discriminada, ninguém queria se aproximar dela, né? Ela tanto fala que a hora que ela foi tirar água do poço, ela foi ao meio-dia. E eu estava lendo que as mulheres costumavam ir buscar água no poço pela manhã, mas ela esperava, ela não ia no mesmo momento do que as outras mulheres, porque ela se sentia indigna, ela sentia vergonha da situação que ela vivia, uma situação de pecado, uma situação em que com certeza todos olhavam para ela e ela já era rotulada, né, como uma mulher fácil, ou sei lá como rotulavam esta mulher, mas com certeza já olhavam para ela com uma discriminação e só julgando as atitudes dela, mas não viam aquilo que estava no coração dela.
E muitas vezes, o que acontece conosco também? Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para alguém que está ali caído na bebida, nós olhamos para alguém que está ali no fundo do poço na droga, nós olhamos para alguém que está ali no fundo do poço, numa depressão, numa enfermidade, e nós muitas vezes julgamos e falamos, mas olha, essa pessoa não, olha a situação, essa pessoa não reage, essa pessoa está no pecado, essa pessoa está destruindo a vida, e nós muitas vezes começamos a julgar, e nós não olhamos para essa pessoa com compaixão, porque Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus, ele olhava para as pessoas, ele olhava para aqueles que estavam sofrendo, e a palavra de Deus fala que o coração dele se movia de íntima compaixão. Íntima compaixão não era só você olhar para alguém e falar, tadinha daquela pessoa, não. Ele amava aquela pessoa e ele não queria que aquela pessoa se perdesse. Ele queria resgatar aquela pessoa. Então Jesus não julgava. Mas aquela mulher ainda não conhecia Jesus. Mas eu imagino que naquela manhã, aquela mulher levantou-se e foi fazer as tarefas que ela sempre fazia. E entre essas tarefas estava ir buscar água no poço. E ela foi, e eu acredito que talvez aquele dia para ela era só mais um dia. Era um dia qualquer da sua vida. E ela chega naquele lugar, só que quando ela chega ali para tirar água do poço, Jesus está ali. Eles estavam passando por ali, os discípulos, e Jesus e os discípulos foram à frente, e Jesus parou ali. Diga assim, Jesus parou ali. Parou ali. Agora eu vou perguntar para vocês, por que Jesus parou ali? Jesus parou ali por aquela mulher. Jesus parou ali por aquela mulher. Vocês sabiam que Jesus vai parar por mim e por você? Amém. Jesus vai parar por mim e por você. Ele tinha muita coisa para fazer, os discípulos tinham muitas coisas para fazer, mas Jesus parou naquele lugar porque ele sabia que ali viria alguém que tinha uma sede que a água daquele poço jamais mataria. Por mais que ela tirasse baldes e baldes de água daquele poço e bebesse muita água, nunca aquela água mataria a sede daquela mulher. Porque a sede que aquela mulher tinha não era uma água comum que ia matar. Assim, mas era uma sede de algo que mudasse a sua vida. Era uma sede de ter um encontro que desse sentido para a sua vida. Talvez aquela mulher não tivesse mais sentido para a vida dela, porque era uma vida discriminada, uma vida que uma hora estava com o marido, não dava certo, outra hora... Sabe, irmãos, tem uma frase que diz bem assim, que todo excesso esconde uma falta. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando uma pessoa bebe demais, está escondendo uma falta. O que será que está faltando para essa pessoa? Quando uma pessoa tem um outro vício, por exemplo, está nas drogas, está excedendo, né? Excesso, está escondendo falta de alguma coisa. E aquela mulher, com certeza, ela tinha falta de um sentido para a vida dela. Ela tinha falta, com certeza, de se sentir amada. Talvez ela estivesse procurando naqueles homens o amor que ela nunca teve. Eu não sei como é que foi a vida dela, a infância dela, se ela teve amor, se ela teve aceitação, mas com certeza, ela, com um homem não encontrava, com outro homem ela não encontrava, com certeza procurando amor, com certeza procurando aceitação, com certeza procurando um abraço sincero, com certeza procurando um lugar seguro para ela. E assim foi procurar nos braços de tantos homens e não encontrou. E muitas vezes tantas pessoas, nós vemos tantas pessoas que saem de um relacionamento e entra no outro, e entra no outro, e entra no outro, e acham assim, agora eu vou achar alguém que me faça feliz. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer uns aos outros felizes. Felicidade é um trabalho interior, e a felicidade nós vamos encontrar quando nós tivermos Jesus no nosso coração e quando nós declararmos, Jesus, Tu és Senhor, Deus, Tu és Senhor da minha vida, Senhor. E a felicidade não se encontra só em momentos felizes, porque felicidade não é só eu estar sorrindo. Felicidade é eu ficar em pé com a minha mãe no caixão, mas eu sabendo que ela está lá com Deus e eu dizer, Senhor, não importa as circunstâncias, eu vou Te adorar. Isso é felicidade.
É porque eu encontrei o meu tesouro, como diz a Bíblia. Aleluia. Sabe aquele hino que diz eu encontrei o meu tesouro? Nós encontramos Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a diferença na nossa vida. Jesus Cristo nos fez sorrir, mesmo quando as lágrimas estão rolando no nosso rosto, mas nós temos uma alegria aqui dentro. É Jesus habitando em nós, é Deus habitando em nós. E o cristão, ele tem, né? O cristão, ele não morre, ele volta para casa. Então nós temos aquela alegria de saber que um dia nós vamos reencontrar os nossos amados e queridos. A médica que entrava todos os dias no quarto da minha mãe, ela dizia assim para nós, falava para o meu irmão: eu não entendo, toda vez que eu entro aqui tem uma paz nesse quarto, não estava todo mundo gritando, não estava ninguém se desesperando, ninguém se jogando no chão. E essa médica, quando minha mãe faleceu, eu fui conversar com ela, eu acho que não sei se foi levar uma Bíblia de presente para ela, alguma coisa assim, e daí ela pegou e mencionou isso para mim. Eu disse: olha, doutora, é porque nós cremos em Deus. E nós sabemos que a nossa mãe, ela voltou para casa e que um dia a gente vai se reencontrar. E preste bem atenção no que essa médica disse para mim. Ela disse assim: olha, eu não acreditava na vida após a morte, mas um dia eu passei a acreditar, porque um dia eu cheguei no hospital e eu vi uma paciente minha sentada no corredor, e essa paciente estava com os olhos estalados. Era uma paciente, ela disse, que não estava ainda já para morrer, em estado terminal. Ali era só para pacientes de câncer. Ela disse assim: essa paciente, ela não estava em estado terminal, não era para ela morrer já, ela ia morrer mais para frente. Mas ela estava sentada no corredor e ela estava com os olhos arregalados, e ela falava, ela gritava e falava assim: olha, eles estão aqui, eles querem me levar, eles estão aqui, eles querem me levar. E a doutora falou: eu não entendi o que era aquilo. Eu falei: coloque ela ali na cama, ela está delirando. E ela falou assim: aquela paciente morreu gritando e dizendo: eu não quero ir, não me leve. E ela morreu naquela situação. Essa é a vida sem Jesus. Essa é a vida sem Jesus. E ela disse: mas quando eu vi o que aconteceu com aquela paciente, eu comecei a entender que existe uma vida após a morte. E eu disse: doutora, é por acreditarmos nisso é que o nosso coração se entristece, mas nós não nos abatemos, nós não deixamos isso roubar a alegria que habita no nosso coração. Essa mulher, irmãos, voltando na mulher samaritana, ela chega ali, então, como eu disse, como mais um dia, e quando ela chega ali, o que acontece? O Senhor pede de beber. E o Senhor começa um diálogo com ela. E eu vou ler rapidamente para vocês, pode ficar sentados mesmo, eu leio. O diálogo dele com essa mulher. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, como diz ali na campanha de vocês, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia qual era a fragilidade desta mulher. Ele sabe qual é a tua e a minha fragilidade. Ele vai no ponto certo. Quando ele disse: vai, chama o teu marido, ele sabia o que ele estava falando. Eu não conheço as tuas fragilidades, eu não conheço o teu ponto fraco, mas ele conhece. Ele conhece. Vai, chama o teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste como verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E assim continua aqui o diálogo de Jesus com esta mulher. Mas o que é que acontece aqui com esta mulher? É uma mulher que ela nunca teve um encontro com Jesus. Os samaritanos na época não falavam com os judeus. Mas Jesus, ele não tem preconceito nenhum. Ele não tem preconceito nenhum. Um dia alguém falou assim: mas como? Porque a pessoa a pessoa tem que se arrepender e demonstrar frutos do pecado, do arrependimento. Eu falei: é verdade. Mas aquela pessoa que se arrepende, até mesmo no dia da sua morte, ele já recebe a graça e a salvação de Deus. Vocês lembram do ladrão da cruz? Ele se arrependeu dos pecados dele. O Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa mulher samaritana, ela sofria uma vida de tristeza. As mulheres não conversavam com ela. Ela era rejeitada, ela se sentia humilhada, ela não tinha mais esperança na sua vida. Mas naquele dia, quando o Senhor Jesus se apresenta para ela, e o Senhor Jesus fala para ela que ela precisava tomar de uma água, que ela nunca mais voltaria a ter sede. Ele estava falando dele. Ele estava falando, que aquele que beber desta água jamais voltará a ter sede. E essa mulher então ficou pensando: mas que água é essa? Porque eu quero beber dessa água. Que água é essa que eu posso beber? Só que a sede que Jesus estava falando é a sede da alma, a sede do Espírito. Não era uma sede física, mas era uma sede da alma, uma sede do Espírito. Porque quando nós não temos Deus na nossa vida, só há sequidão dentro de nós. Sabe, uma terra seca, toda rachada, que não tem vida. Assim é a nossa vida sem Jesus. É uma vida onde os traumas de infância nos escravizam. É uma vida onde tantas coisas que vivemos e o pecado nos escravizam. Mas quando nós olhamos para Jesus e nós recebemos Jesus na nossa vida e nós buscamos a Deus, Deus vem e muda a nossa sorte. E Ele preenche. Existe um vazio no nosso coração, irmãos, que não é preenchido por nada. Você pode ter tantos maridos quanto você quiser, mulher. Você, homem, pode ter quantas mulheres você quiser. Você pode ter todos os vícios que você quiser, nada preencherá o vazio da presença de Deus na tua vida. Este vazio tem nome e se chama presença de Deus. Não tem nem dinheiro. Ah, mas se eu tiver muito dinheiro? Ah, mas se eu tiver fama? Porque o mundo diz que quem tem muito dinheiro é que é feliz. Porque o mundo diz que quem tem muita mulher é que é feliz. Porque o mundo diz que quem tem fama é feliz. Mas nós vemos muitas vezes pessoas que têm fama tirando as suas próprias vidas. O pastor falou, aqui do mês do suicídio, da prevenção do suicídio. Quantas pessoas tirando suas próprias vidas e têm muito dinheiro? E tem fama? Se vocês forem ver, cantores morreram de overdose, muito conhecidos, com muito dinheiro. Por quê? Porque faltava Deus. Então, quando nós bebemos dessa água, quando nós bebemos dessa fonte, o Senhor vem encher o nosso coração, o Senhor vem curar o nosso coração, vem preencher os vazios do nosso coração. Muitas vezes, eu não conheço a tua vida, mas Jesus conhece. Eu não falei que Jesus falou para a mulher: vem, chama teu marido. O que será que Jesus falaria para você hoje? Qual é aquele ponto que Jesus pegaria hoje? Eu gostaria que você pensasse em você mesmo. Eu sempre falo lá na capela que nós temos mania de falar assim: ah, se meu marido estivesse aqui, ouvisse essa palavra, meu marido precisava de tal coisa. Ah, meus filhos precisavam ouvir, porque meus filhos precisam disso, porque meus filhos têm esse vazio. Se você está aqui é porque você precisa dessa palavra. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Temos que ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer que somos frágeis, pecadores e que precisamos de Deus. Clamar pela misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, o que muitas vezes leva as pessoas ao suicídio? Vou falar uma coisa
coisa que eu falei sábado na palestra: é sofrerem caladas, sem ter coragem de abrir o coração com ninguém. Muitas vezes você está passando por uma luta muito difícil, mas você pensa: como é que eu vou abrir para o pastor Walter que a minha fragilidade é um rabo de saia? É assim que fala rabo de saia? É um rabo de saia. Como é que eu vou falar para o pastor Walter que a minha fragilidade, eu não posso ver mulher, eu sou casada, como é que eu vou dizer isso para o pastor? Você vai dizer: o pastor não está aqui para te julgar. Assim como Jesus não julgou aquela mulher samaritana, e lutas e dificuldades, tentações, todos nós passamos. A semana retrasada, eu estava na capela, já tinha terminado tudo e estava lá para dentro. E daí eu estava arrumando lá, que até hoje a gente não terminou aquela mudança lá, já estou cansada, mas logo a gente termina. E veio uma moça e falou assim: já tinha terminado o culto, eu já tinha feito o culto, e veio uma moça e falou assim: tem uma senhora lá que quer falar com você. Eu falei: comigo? Ela falou meu nome, eu não estava esperando ninguém. Não, ela falou que quer falar com uma pastora. Eu confesso para vocês que eu pensei: ai meu Deus, estou cansada, já terminou o culto, já foi todo mundo. Mas eu levantei, fui lá e sentei. E ela falou assim: eu estou desesperada, porque eu sou casada, eu sou cristã, sou diaconisa em uma igreja, e eu estou desesperada porque eu sou feliz com meu marido, eu amo meu marido, tenho meus filhos, mas esses dias no meu trabalho eu comecei a me sentir atraída por um outro homem que não é meu marido. E eu olhava para aquele homem e eu me sentia atraída. E o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer, e agora na minha mente vem esse pensamento que eu sou pecadora, e vem esse pensamento que eu pequei, e que isso, e a mulher desesperada, chorando, numa angústia terrível. E daí eu conversei com ela e falei: olha, a tentação acontece para qualquer um. O que faz a diferença é o que é que eu vou fazer diante disso. Então, irmãos, na caminhada, muitas dificuldades você pode encontrar. Talvez seja nessa área, talvez seja em outra área, talvez o teu ponto fraco não seja essa questão, né, do sexo oposto. Talvez seja a questão do mesmo sexo. Também existe, não existe? Quantos desafios nós estamos passando? E você fala: mas eu estou dentro de uma igreja e eu vou falar para o pastor que eu estou sentindo atração por pessoas do mesmo sexo? Sim, o pastor não está aqui para te julgar, o pastor está aqui para te estender a mão e para te ajudar. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, e nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos colocar para fora aquilo que está nos trazendo tristeza. Talvez a depressão, muitas vezes a tristeza toma conta do nosso coração, e às vezes nós começamos a falar assim: ah, mas crente não fica deprimido, crente não tem problema. Bom, eu quero conhecer o crente que não tem problema. Alguém me apresente, porque eu não conheço nenhum agora. Todos nós temos problemas, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Deus que pode todas as coisas. E esse Deus é poderoso para nos sustentar. A palavra de Deus fala assim, que o justo pode até cair, mas ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Aleluia. Irmãos, a Bíblia não está falando aqui de um descrente, a Bíblia está falando de um justo. Tem gente que fala: não, imagina, eu caí, né? Quem não estava sábado? Não estava sábado aqui. Tem bastante. Não é todo mundo que está. Imagina, eu caí. Todos nós estamos sujeitos a cair. Por isso, o Senhor já disse: o justo pode até cair, mas ele não ficará caído, porque o Senhor o levantará. Então, queridos, que você possa ter a coragem de olhar para dentro de você, ver como está a tua vida. Não guarde tuas dores só para você. Não guarde as tuas lutas só para você. Busque em Deus, mas busque também em pessoas que são usadas por Deus para te ajudar. Sabe, irmãos, uma coisa bem interessante que eu vou compartilhar antes de encerrar minha mensagem, porque é assim, vamos ver se vocês sentem a mesma coisa do que eu. Todos nós falamos: olhe para Deus, amém. Olha, Deus está aqui, amém. Mas é tão importante ver Deus na vida de alguém pertinho da gente, né? Às vezes a gente fala assim: Deus vai te dar um abraço, amém. Mas não é bom quando alguém te abraça e você sabe que é Deus te abraçando ali? Porque nós somos seres humanos e nós temos necessidade disso, vocês estão entendendo? Então não podemos estar
numa loja, eu vou encerrar minha mensagem falando, eu entrei numa loja de 199. Agora não existe mais de 199, né? De 199 não se acha mais nada, né? Mas que agora virou, sei lá, Casa China, sei lá o que, né? Virou outro preço. E eu entrei na loja, fui passar assim, a hora que eu estava saindo, uma senhora bem idosa, ela puxou a minha mão assim para perto dela, eu levei um susto, olhei, ela era bem idosa, eu nunca tinha visto essa senhora, e ela disse assim para mim, o que você tem? Eu fiquei pensando, será que por que ela me disse isso? Eu pensei que eu estava com alguma coisa, sei lá. O que você tem? O que você tem? Eu disse, como assim? O que você tem? O teu olho, o teu olhar? Eu falei, daí eu fiquei quieta, ela parou de perguntar o que eu tinha, e daí, em plena loja, ela segurou minha mão e falou assim, sabe, eu fui abusada na infância. Gente, em plena loja, eu fui abusada na infância. E eu sofri muito, não sei o que, contou um pedacinho da vida dela, eu fiquei escutando. E enquanto eu fiquei escutando, eu fiquei pensando, Deus, o que o senhor está querendo com essa história aqui, né? Ela me puxa no meio da loja e me fala isso, o que o senhor quer, né? Eu sei que talvez você fale assim, o que você acha que o senhor quer? Que você fale da salvação. Falei, Deus, o que o senhor quer? Daqui a pouco ela terminou de contar um pedacinho da história dela, que ela contou rapidamente, encheu os olhos de lágrima e ela disse para mim assim, sabe, e esses dias eu entrei na minha cozinha e eu abri os braços e disse, Deus, me dá um abraço. E daí ela ficou assim com os braços abertos e o olho dela encheu de lágrima e ela murchou-se. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim, abraço. Ela te parou, porque hoje eu vou dar um abraço nela que ela pediu. Glória a Deus. Gente, foi tão lindo aquele dia, foi uma experiência tão especial com Deus. Daí ela encheu o olho de lágrima, ela ficou murchinha, porque eu entendi o que ela disse. Ela não disse, mas eu entendi. E eu não tinha o abraço. Daí eu disse para ela, daí naquela hora eu entendi, eu falei, sim. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe, esse dia que a senhora abriu os braços e pediu um abraço de Deus? Sei. Falei, então, a senhora me parou aqui e eu estou aqui hoje para dar esse abraço que a senhora pediu. Glória a Deus. E eu dei um abraço nessa senhorinha, mas dei um abraço com amor, abracei, ela chorou e pediu meu telefone. Eu dei o telefone lá da capela e passou uma semana, ela passou lá para me ver e ela sentou na minha frente e disse assim, vim aqui te agradecer, porque foi o melhor abraço que eu tive na minha vida. Eu nunca fui abraçada assim. Deus é o Deus que te vê. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe a tua dor. Ele conhece a tua necessidade. Se ele tiver que parar um estranho para te dar um abraço, ele para. Se ele tiver que usar quem ele quiser, no lugar que ele quiser, para te ajudar na caminhada, ele vai fazer isso. Às vezes nós queremos falar, Deus, faça desse jeito, Deus, faça desse jeito. Essa mulher nem cristã ela era, mas Deus viu o quanto ela queria um abraço. E assim é, irmãos. Deus, Ele está lá, Ele é todo poderoso, mas Ele está aqui também entre nós. E Ele se preocupa com a tua dor, Ele se preocupa com o teu sofrimento, Ele se preocupa com a tua tristeza, com a tua ansiedade. Hoje em dia o mal tem sido a grande ansiedade, muita gente ansiosa, muita gente com pânico, muita gente afundando na tristeza. Mas o Senhor conhece o teu coração. E Ele te ama demais para deixar você assim. Ele te ama demais, sabe? Eu não falei na palestra que esqueci que tinha tanta coisa para falar, mas vou falar hoje. Tem gente que às vezes é líder e vem conversar comigo, ou na igreja ou no consultório. E a pessoa já está servindo a Deus, fazendo um monte de coisa, mas está passando por muitas lutas e por muitos desafios. E eu falo para essas pessoas e vou falar para vocês, antes de que Deus queira nos usar, Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos curar, porque Ele nos ama demais só para ter o nosso serviço. Ele quer ter a nossa vida. Ele nos ama. E se Ele tiver muitas vezes que nos parar um pouquinho, Ele nos para. Mas por quê? Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos curar, Ele nos quer ver bem, para então poder fazer a obra dEle.
Quando Isaías teve uma visão do trono, ele teve uma visão do trono de Deus. Quem conhece essa passagem? Ele viu Deus. E daí quando ele viu Deus, ele olhou para ele mesmo. E ele enxergou quem ele era. E ele disse: ai de mim, Senhor, que sou homem de impuros lábios e vou perecer diante da tua presença. E o Senhor ali, né, um anjo toca ali uma brasa, toca ali, sara Isaías. E depois que Isaías tem essa experiência com Deus, aí ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é uma visão de Deus. Uma visão que eu digo de Deus é conhecer a Deus, é se entregar totalmente para Deus, não só aceitar Jesus. Como eu falo isso como se fosse coisa pequena, não é coisa pequena, é gigantesco se entregar para Jesus, mas é muito mais, é entregar tudo para Jesus. Depois então, quando nós entregamos tudo para Jesus, nós olhamos para nós e olhamos: ai, eu tenho dificuldade nessa área, mas Senhor, eis-me aqui, cura o meu coração, cura a minha vida. E aí então ele vai dizer: agora eu posso contar com você para que você vá e fale aos outros? Porque foi isso que a mulher samaritana fez. Quando ela conheceu Jesus e ela pôde beber desta água que matava a sua sede, ela disse: eu não vou ficar com isso só para mim. Ela não queria mais nem saber dos maridos, ela queria era falar de Jesus, era falar dessa água que mata a sede e que você não precisa mais ficar comprando copinhos e copinhos e copinhos. E a palavra do Senhor fala aqui do nosso interior, né? Jorrará rios de água viva. Rios de água viva. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Mas você precisa deixar. Você precisa entregar tudo. Você precisa confiar que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, Ele está no controle. Se Ele ainda não fez o que você gostaria, não significa que Ele não está no controle da tua vida. Muitas vezes Ele não fez o que você gostaria, porque o que você gostaria não é tão bom assim para você. Então Ele diz: filho, espera, isso aqui não é bom para você. Porque Deus sempre ouve e responde as nossas orações. Ele diz sim quando bate com a vontade dEle, Ele sabe que aquilo é melhor para nós. Ele diz: não espere, você ainda não está pronto e não está pronta, mas na hora certa virá. E às vezes Ele diz: não, isso vai destruir tua vida. E às vezes Ele diz: não, está aqui, é bênção, vai para você. Fica em pé no teu lugar. Eu vou chamar a pastora Nelci. Agora a pastora saiu pregando, ela sai orando, né? A pastora Nelci é minha intercessora, ela é não só minha intercessora, ela tem o ministério de intercessão, né? Mas eu quero fazer um apelo antes que ela ore. Do que o teu coração está sentindo falta? O que está te inquietando hoje? Quando Jesus falou, sabia a dificuldade que aquela mulher tinha, e falou: vai chamando os teus maridos. Qual a dificuldade que você está enfrentando hoje? Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Você não precisa dizer para mim, mas dizer para Deus hoje. Talvez a batalha que você esteja enfrentando hoje é uma luta com a depressão. Você quer viver, você quer estar alegre, estar feliz, mas a tristeza tem aprisionado você. Talvez seja com angústia, talvez seja com ansiedade pelo que vai ser amanhã. A palavra do Senhor fala assim, né? Não sejam ansiosos. Que Deus, o Pai, se Ele guarda os passarinhos, Ele guarda as plantinhas, as flores e tudo mais, quanto mais nós que somos os seus filhos. Ou talvez seja um grande problema, ou questionamentos, Deus. Pessoas aqui provavelmente têm alguns questionamentos em relação a Deus. E eu não estou aqui para dizer: olha, me fala qual é o teu questionamento que eu vou te dar a resposta. Não, mas Deus vai te dar a resposta. Amém. Fala com Ele, abre o teu coração hoje para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deus é fiel. Se Deus faz coisas na nossa vida, Ele é Deus. Se Ele não faz coisas, Ele continua sendo Deus. Não se aproxime de Deus só por aquilo que Ele pode fazer por você. Se aproxime de Deus por amor. Quando nós nos aproximamos de Deus por amor, as bênçãos nos acompanham. Não tem como as bênçãos não nos acompanham.
E se você fala, pastor, eu não sinto ainda este amor, não precisa mentir para você mesmo nem para mim. Mas peça que o Senhor derrame desse amor sobre a tua vida. Não feche os teus olhos, baixa a tua cabeça, coloca a tua mão em posição de receber. E nessa hora, coloca diante de Deus a tua dor. Coloca diante de Deus esse pecado que você não consegue vencer, que você tem lutado com ele, que não tem sido um pecado que de vez em quando você pratica. Porque na caminhada, de vez em quando, todo mundo pratica um pecado, mas tem sido um pecado que tem dominado a tua vida. Tem diferença em na caminhada você cometer um pecado, se arrepender e pedir perdão, mas você estar debaixo do domínio do pecado. Talvez você que está aqui hoje está debaixo do domínio de um determinado pecado e não consegue vencer. Mas hoje, se você clamar ao Senhor, Ele vai te ajudar a vencer. Aleluia. Ele vai te ajudar. Talvez hoje você esteja prostrado, caído. Não tenha falado para ninguém, mas Jesus está vendo. E Ele quer hoje te levantar. Ele quer hoje restaurar a tua vida. Ele quer restaurar a tua honra. Como Ele restaurou a honra do filho pródigo. Quando o filho voltou para a casa do pai envergonhado. Porque ele tinha desonrado o pai. Porque ele tinha envergonhado a sua família. Ele voltou humilhado. Mas o pai recebeu ele com amor e restaurou a honra dele. Hoje o Senhor quer te receber com amor. Ele quer te restaurar. Hoje o Senhor quer te levantar. Hoje o Senhor quer dizer para você: eu te dou uma nova chance. Porque você é meu filho, você é minha filha. Hoje Ele está dizendo para você que está com saudades de você. Ele está com saudades de você. Você está fazendo de conta que está tudo bem, né? Tem pessoas que estão fazendo de conta que está tudo bem, mas Deus está vendo que não está tudo bem. Deus está vendo que você está fazendo de conta, indo no culto de vez em quando, cantando de vez em quando, mas não está tudo bem. Não faça mais de conta que está tudo bem. Hoje o Senhor está aqui. Eu não vejo o teu coração, mas Ele vê. Ele é o Senhor que te vê. Então agora clame pela misericórdia dEle. Clame pelo perdão dEle. Clame pelo socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Hoje Ele quer te levantar. Feche os teus olhos e clame por Ele. Deus nos deu uma visão agora, ali naquela cadeira, em relação a esta imagem. Ele nos mostrou almas abarrotadas de muitos sentimentos. E vocês eram os recipientes que representavam a vossa alma e o vosso espírito. E esta imagem fala: Jesus, a fonte de água viva. Mas quando a nossa alma está esturricada de lixo, Deus, mas por que lixo? Lixo é porque os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas escolhas, elas estão abarrotando a minha alma e até mesmo meu espírito. E agora foi a visão: vasilhas. Mas havia um impedimento que esta fonte jorrasse. E o que é essa fonte? Essa fonte traduz o água viva, como a pastora Josiane falou, mas significa uma vida abundante. Aleluia, vida abundante. Portanto, agora nós vamos orar. E se o pastor nos liberar, eu gostaria que você saísse do teu lugar. Às vezes você quer orar, você quer buscar, mas você não consegue. Algo bloqueia a tua boca. Algo impede. Algo você gostaria de adorar a Deus, mas não tem palavras, porque a tua alma está tão pesada.
pode descer, não pode penetrar dentro do teu interior. Eu vou estar orando, e se você sentir, o pastor vai ungir você. A unção despedaça o jugo. Isaías 10:27. Esse jugo despedaça, tira o peso dos teus ombros e o jugo é arrebentado. Deus de poder, nós estamos aqui, Senhor, e queremos ir na direção desta visão, Pai. Essa fonte inesgotável que é Jesus, essa fonte, Senhor, de água purificadora, de água que limpa, de água que joga, Senhor.